Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Vamos fazer um react aqui, né, sobre o que está acontecendo agora nos votos aí do Trump. Inclusive, vai ter influência muito grande no Brasil, né? Porque descobriram algumas coisas ali que vai influenciar em 2026. Então vamos ver o que está acontecendo aqui no Revista Oeste, o que eles estão falando, né? E vamos fazer o react sobre isso. Pessoal, não esquece de seguir aqui, deixar o seu like. E se puder comentar alguma coisa que você está pensando aí, comente aqui. É muito importante para mim saber o que você está pensando, tá bom? Vamos lá ver o react aqui do Revista Oeste. A gente vai falar agora de eleições sobre eleições americanas. Donald Trump entrou na reta final da sua campanha com um comício de longa duração no coração de Manhattan no domingo. O evento reuniu mais de 70 mil pessoas. E agora assunto para Ana Paula Henrique, que eu sei, Ana, que você está com a cabeça nas eleições americanas. Deixa eu te perguntar rapidamente, você já votou ou ainda vai votar? Não, a cédula está até aqui na minha frente. Chegou aqui em casa a cédula. Deixa eu pegar rapidinho aqui e mostro para vocês. Ó, chegou aqui, ó. Chega e ó, vem a cédula é grande, porque tem muita coisa aqui para você votar. Tem leis, enfim, tem muita coisa. E aí lá no final tem Donald Trump aqui. Donald Trump, Kamala Harris. Então eu tenho a opção, ou mando pelo correio, vem um envelopinho junto, ou eu vou lá dia 5 de novembro e voto. E por enquanto eu quero aparecer lá dia 5 de novembro. Vamos ver, mas é impressionante como o Donald Trump ele está levando seus comícios, Paula, em lugares profundamente azuis, né, que votam com os democratas, como Nova York. Eu acho que mais azul que Nova York, só a minha Califórnia aqui. Acontece que a jogada dele é muito estratégica e é brilhante, porque as imagens são impressionantes, porque o famoso Madison Square Garden, o Augusto, que adora esporte, conhece muito bem. É um ginásio enorme, né, no coração de Manhattan, como você disse, completamente lotado, e mais 30 mil pessoas de fora em Manhattan assistindo no telão o comício dele. Aí você pergunta, mas por que fazer um comício dessa magnitude num lugar profundamente democrata? Porque ali em Nova York os republicanos têm chance de virar assentos importantíssimos na Câmara, no House. Na eleição passada, em 2022, nas eleições de midterms, os republicanos conseguiram virar esses assentos importantes. Agora eles estão apostando nisso também. Mas olha, Paula, foi tão impressionante a quantidade de gente que eu acho que nem os democratas estavam esperando. Até canais mais alinhados com os democratas, como o ABC, CBS, hoje de manhã estavam assim. Realmente foi um evento histórico, e as imagens também acabam marcando muito a campanha nessa reta final. Ô, Ana, você disse que está um pouco indecisa se vota por correio ou se vai pessoalmente no dia 5 de novembro. Augusto perguntou se você já está decidida em relação ao candidato, se ainda há alguma dúvida. Eu ainda estou esperando, Augusto. Talvez a Kamala Harris, por ser mulher, ela tenha um apelo maior comigo, entendeu? O Porque sorriso se eu não votar dela. nela, será que eu vou ser chamada de misógina? Ana, e por correio você tem até quando para votar, para enviar esse envelope? Você tem até no meio dessa semana, aí depois acaba. Essa foi, inclusive, uma das grandes brigas da outra eleição. Cédulas que chegaram para Joe Biden depois dessa data limite de recebimento. Agora, a coisa que já está pegando tanto fogo, Paula, que já tem um caso que já foi para a Suprema Corte essa semana. 1.600 cédulas no estado da Virgínia de não cidadãos. Ei, você quer passar no vestibular? Então se liga, porque já... Constituição muito clara, quem não é cidadão americano não pode votar. Então, um caso já foi para lá. E hoje, algumas caixas de coletas em Washington amanheceram pegando fogo. Uau! E aí, como é que essas cédulas serão repostas? Então, prazo limite até o meio desta semana para você enviar
por correio o seu voto. Isso, mas depende muito do estado. Aqui na Califórnia é até o meio dessa semana. Perfeito. Bom, durante toda a semana a gente vai trazer mais detalhes e atualizações sobre as eleições americanas. Hoje fizemos praticamente um programa temático comentando as eleições municipais de 2024. Merecem. Claro, com certeza. Ontem fizemos uma cobertura especial, tanto do primeiro turno, ontem também do segundo turno. E agora a gente vai para um rápido intervalo comercial, já voltamos deste segundo turno e a gente traz agora, claro, aqui em Oeste Sem Filtro, um balanço das eleições agora com os resultados mais consolidados, Silvio. E você escreveu uma reportagem logo após o final do primeiro turno das eleições aqui na Oeste, mostrando que o eleitor já despertava uma preferência pelo político mais conservador, pelo político mais à direita, e o que a gente percebe neste segundo turno é uma confirmação deste cenário e, mais uma vez, a derrota da esquerda. Quero te ouvir aí uma primeira análise inicial, a gente vai trazer números dos partidos que mais elegeram prefeitos e quero saber quem é o grande vencedor deste segundo turno das eleições, Silvio. Paula, boa noite para você, Ana, querida, meu irmão Augusto. Boa noite, Piotr. Boa noite para você que começa a semana com a gente. E começando, pegando carona no teu comentário, parabenizando toda a equipe também do site da revistaoeste.com, que fez um trabalho brilhante de cobertura deste segundo turno. Quem acompanhou a eleição, a apuração da eleição no site da Revista Oeste e aqui na nossa cobertura em vídeo, acompanhou fatos, acompanhou notícias como elas são, sem torcida. Porque o que a gente viu foi a maior torcida organizada em emissoras de televisão até o último minuto. Gente dizendo, inclusive, que se tivesse mais uma semana, o Guilherme Boulos poderia ser prefeito de São Paulo. Criatividade. Paula, tem alguns recortes possíveis para a gente trazer aqui. Imagino que a gente vai dar algumas voltas sobre a eleição. Vou fazer aqui, então, um enunciado. Bom, em primeiro lugar, a eleição municipal mostra a verdadeira cara do brasileiro. O brasileiro é conservador, o brasileiro optou por candidatos de direita, candidatos conservadores, candidatos que defendem as liberdades constitucionais, liberdades individuais, o liberalismo econômico, fazer as suas próprias escolhas sem a mão pesada do Estado. O eleitor confirmou a fotografia do primeiro turno que você já trouxe, dizendo não ao PT, o partido que envelheceu mal. É um partido que não tem um sucessor para a figura de Lula, que é maior do que o PT, inclusive, mas que também já está no fim da sua trajetória política. Um partido que não conseguiu se reinventar nas principais cidades. Não tinha candidato no Rio de Janeiro no primeiro turno. No segundo turno foi na garupa do Guilherme Boulos e São Paulo, a despeito desse eleitor um pouquinho mais sou intelectual, sou de esquerda, o eleitor de São Paulo disse não há espaço para candidatos radicais, essa franja radical da extrema esquerda como Boulos, como Maria do Rosário em Porto Alegre. Um partido que se contenta em ter uma capital, Fortaleza, falaremos sobre isso, no fio do bigode, uma eleição apertadíssima no Nordeste. Só uma capital, que no estado como São Paulo tem de comemorar uma eleição em Mauá. É uma cidade importante, claro, todas são, mas é muito pouco para alguém que já teve não só a capital paulista, mas uma série de cidades na região metropolitana e perdeu tudo. Então eu acho que esse é o recado, o verdadeiro rosto do eleitor. E o PSD e o MDB são os maiores vencedores das eleições municipais. Cada partido vai governar aproximadamente 37 milhões de pessoas. Em seguida, vem o PL, com um total de 27 milhões de pessoas. A gente preparou uma arte para mostrar quantas prefeituras cada um dos partidos conquistou. Adalberto Piotr, muito boa noite. Seja bem-vindo, Piotr. A gente exibe na tela aí para quem nos acompanha. Então, agora um consolidado com o fim do segundo turno das eleições. Então, o PSD conquistou 887 prefeituras, na sequência vem o MDB com 856, o PP com 747, União Brasil 584, PL 516, Republicanos 435, PSB 309,
PSDB com 273 prefeituras e o PT com 252 prefeituras. A gente traz aqui os 9 partidos, tem outros, claro, a gente pode também trazer que temos aí o restante da tela na segunda, aqui, ó, PDT com 151, Avante com 133 e os partidos que acabaram sem eleger prefeitos, PSOL, PCB, PSTU, PCO, que acabaram não elegendo prefeitos nessas eleições. Queria que você fizesse aí uma análise, um balanço desse resultado que a gente traz aí na tela para quem nos acompanha com os partidos aí que mais elegeram prefeitos. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Augusto, Silvio, Ana Paula, todos que nos acompanham. Posso voltar naquela primeira tela? Porque é importante a gente ver o PT na rabeira daquela primeira tela. Tem uma coisa em política que todo mundo aprende logo que começa a cobrir a política em jornalismo, é que o PT não divide poder. O PT não divide nem a derrota, porque parte desses partidos que estão acima do PT, à exceção do PL, dividem ali ministérios com o PT. Claro que são ministérios de segundo escalão, terceiro escalão, de pouca importância. O que interessa no núcleo do governo está justamente nas mãos de afiliados do PT, ou seja, de nomes fortes do PT. Esta lógica do PT com 252 prefeituras, e a gente vê o PSD, que faz parte do governo, inclusive, com 887, o MDB, que também tem ministros lá, com 856, o PP, 747, é, por exemplo, o partido do presidente da Câmara. Aí vem a União, 584, que é um partido que não entrega muito votos, mas também faz parte do governo, e sim, aí o PL com 516, esse sim, de oposição. O que a gente está vendo aqui é que esses partidos eles não foram associados com o governo na hora do eleitor escolher, além das questões municipais que são muito claras. O candidato do União Brasil, do MDB, não se associa ao PT nas cidades, não tem nada a ver a visão de administração pública desses candidatos com a visão de candidatos do PT. Já tem essa separação que o eleitor faz de forma muito clara. Mas mais que isso, e vou voltar aqui a um ponto que o Silvio já fez menção, é que o PT passou anos e anos, lá atrás, quando ele cresceu no país, em prefeituras, cidades importantes, ele vendia o sonho da chegada de uma agenda de justiça social, de distribuição de renda, uma fantasia de o salvador da pátria, na cara do Lula, e de algo completamente não sustentável, porque ele mesmo derrubou. Quando ele disse que ascendeu os mais pobres à classe média brasileira, e olha que conceito de classe média no Brasil é um negócio bem discutível. O próprio governo do PT, depois com Dilma Rousseff, devido a todo o endividamento do Lula, fez essas pessoas serem rebaixadas novamente. Essas pessoas estão de frente hoje à realidade. A realidade é que um governo que tem associado com corrupção, os 2 maiores escândalos de corrupção vêm dos governos do PT. Inflação alta, rombo nas contas públicas, diplomacia completamente chamuscada dentro da história brasileira, o que compromete a imagem do país. E uma economia que não entrega, porque não dá autonomia nem ao empresário nem ao trabalhador, com insegurança jurídica e o governo intervindo em tudo. Entre o sonho e a realidade, o eleitor viu qual é a realidade do PT. Não é que o Lula é um cabo eleitoral ruim, é que antes ele conseguia vender uma fantasia, um sonho. Agora a realidade é de um presidente trágico na sua terceira passagem pelo poder agora do governo federal. E o eleitor falou, bom, então qual é a eleição que nós temos agora? É a municipal? Além das questões, obviamente, da cidade, que se diferencia por demais, um gestor do PP, um gestor do PL, um gestor do DEM não, do União Brasil, enfim, todos esses partidos, do que é a gestão de um candidato do PT, quem mora em cidades pequenas sabe muito bem do que eu estou falando. Além disso, a figura do Lula hoje joga contra. Bom, basta ver o gasto que teve Guilherme Boulos aqui em São Paulo e entregou a mesma coisa, ou até pior, do que quando não teve todo esse investimento financeiro do PT, uma fortuna milionária que resultou em nada. Ninguém convence o eleitor que cada vez mais entende e participa de política. A gente vai comentar esse assunto aí da gastança da campanha do Boulos logo. Pessoal, pelo jeito o PT, assim, não só relacionado ao PT, mas ao Lula, né? Pelo que eu estou entendendo aqui, que eles estão passando pra gente que o pessoal que está cada vez mais entendendo sobre o mercado ali, né? O mercado de votos. E está cada vez mais tentando se livrar ali das pessoas que não estão ajudando eles, né? E eu acho muito importante vocês reverem isso aí, sabe? Analisar quem está ajudando vocês aí na parte sul, na parte
norte, nas outras partes do Brasil, sabe, onde que estão ajudando realmente vocês a analisar quem está realmente ali do lado de vocês. Isso é muito importante, tá? Estudar sobre isso. E muitas pessoas às vezes vê a notícia, mas não sabe o que está falando por não estudar o mercado, né? Mas eu acho muito importante, legal, isso aqui foi um resumo muito importante e um react que eu acho que vai ajudar muitas pessoas a entenderem, né, sobre os votos ali na hora de votar. Então, mais para frente aí, gente, vamos ver o que que vai rolar, tá bom? Gente, não esquece de deixar o likezão aqui, se inscrever no nosso canal e continuar acompanhando aqui pra gente ver o que que vai rolar mais pra frente, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.